Você já se sentiu como se a vida o tivesse lançado em um abismo sem merecer? Já se perguntou por que sua fé precisou suportar tanto peso? Já questionou a Deus, perguntando: por que isso? Por que agora? Por que eu? A Bíblia guarda uma história exatamente para esses momentos. Uma narrativa de traição e superação, de injustiça e elevação. A história de um jovem cuja vida parecia despedaçada, mas em que Deus, silenciosamente, transformava cada fragmento quebrado em uma obra-prima. Essa é a história de José. Um relato que fala diretamente a quem já se sentiu ignorado, maltratado, esquecido ou deixado de lado. Vamos mergulhar juntos nessa jornada. José não surge no livro de Gênesis como apenas mais um dos muitos filhos de Jacó. Seu nascimento é envolto em anos de espera, frustração e oração. Raquel, a esposa que Jacó amou desde o início, viu sua irmã Lia dar à luz filhos enquanto ela própria permanecia estéril. Somente após um longo período de sofrimento é que o texto registra: Deus se lembrou de Raquel, abriu seu ventre, e ela concebeu e deu à luz um filho, chamando de José, dizendo: que o Senhor me dê mais um filho. Assim, José veio ao mundo como o filho tão esperado da esposa amada, um sinal vivo da misericórdia de Deus para com Raquel e do profundo afeto de Jacó por ela. Essa história emocional, porém, logo se tornaria visível de maneira concreta. Quando a narrativa retorna à vida de José em Gênesis 37, o amor de Jacó se manifesta na forma de uma túnica ornamentada, uma veste especial que o destacava entre os irmãos. A roupa era um sinal público de que José era o preferido, o escolhido. Cada vez que ele a vestia, a diferença entre ele e os outros se tornava evidente. O que poderia parecer um gesto carinhoso de um pai para um filho, aos olhos dos irmãos, transformou-se em símbolo de desequilíbrio e injustiça. A reação foi imediata e violenta. As escrituras são claras: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais que a todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam mais falar com ele de maneira pacífica. Não era apenas uma leve irritação ou inveja passageira, seus corações se endureceram em ódio. Conversas comuns se tornaram impossíveis. O lar, que deveria ser um lugar de segurança e bênção, virou um espaço carregado de ressentimento e comparações amargas. A túnica, os olhares, os silêncios, tudo isso aprofundava o abismo entre José e o restante da família. Nesse ambiente já frágil, Deus introduz algo ainda mais perturbador: sonhos. José começa a ter visões que apontam claramente para um futuro em que ele seria exaltado e seus irmãos se curvariam diante dele. Esses sonhos vinham de Deus e indicavam a futura autoridade de José e seu papel no plano divino. No entanto, em vez de trazer esperança ou unir a família na busca pelo propósito de Deus, eles funcionaram como gasolina em um fogo já aceso. Cada relato de um sonho aumentava o ressentimento. De um lado, amor e favor; do outro, inveja e ódio. Quando essas cenas chegam ao fim, a família está à beira de se despedaçar por dentro. O caminho de José para a traição começa com um ato que parecia simples obediência. Jacó lhe diz: vá ver se seus irmãos e o rebanho estão bem e me traga notícias. José, ainda o filho querido, deixa a segurança da presença do pai e caminha em direção ao campo aberto, sem perceber que estava entrando em uma armadilha. Ele apenas cumpria o pedido do pai, avançando na direção de irmãos cujos corações já estavam endurecidos contra ele. De longe, a visão de José se tornou o momento decisivo. O texto bíblico não ameniza os fatos: quando viram de longe, antes que se aproximasse, conspiraram para matá-lo. Antigos ressentimentos agora tomavam forma de um plano. Os irmãos falavam em acabar com sua vida e apagar seus sonhos em um único ato de violência. Quando José finalmente os alcançou, não houve saudação calorosa. Eles o agarraram, arrancaram a túnica que o marcava como preferido e o despojaram do sinal visível do amor do pai. Em seguida, o lançaram em um poço vazio, uma cova seca, deixando-o preso e desamparado. Ali, José não era mais o sonhador confiante. Sua voz se ergueu em desespero. Anos depois, quando a fome os levou ao Egito, os irmãos se lembrariam daquele dia com dolorosa clareza: na verdade, somos culpados em relação ao nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos suplicava, e não o ouvimos. Seus gritos ecoariam em suas memórias como um testemunho contra eles.
Mas, naquele momento, endureceram o coração, sentaram-se para comer e seguiram adiante enquanto o irmão implorava da escuridão abaixo. Foi Judá quem sugeriu um caminho diferente. Que proveito haverá em matar nosso irmão e esconder seu sangue? Venham, vendamo-lo aos ismaelitas. Em vez de derramar seu sangue, optaram por vendê-lo. Quando uma caravana de mercadores ismaelitas passou, os irmãos tiraram José do poço e o entregaram por 20 moedas de prata. O jovem que um dia vestira túnica especial agora estava reduzido a uma mercadoria, destinado a uma terra estrangeira, avaliado como um escravo a caminho do Egito. De volta a casa, a farsa foi concluída. Os irmãos pegaram a túnica de José, mergulharam-na no sangue de um bode e a levaram ao pai, pedindo que a reconhecesse. Jacó, ao ver a veste ensanguentada, tirou as conclusões que eles queriam. Uma fera o devorou. Ele rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias, recusando-se a ser consolado. Em sua mente, José estava perdido para sempre. O filho amado havia desaparecido. O sonhador não estava morto, mas estava longe de casa, levado como escravo para o Egito, enquanto a família ficava destroçada pela mentira que escolheram contar. A história de José no Egito começa com uma venda e uma compra. Tirado da caravana de mercadores, ele foi adquirido por Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aos olhos do mundo, José não passava de um escravo estrangeiro na casa de um homem poderoso, distante de sua família e de sua terra. No entanto, a narrativa nos leva a enxergar uma realidade mais profunda. O Senhor estava com José, e ele se tornou um homem próspero. Suas circunstâncias eram humildes, mas a presença de Deus era elevada. Nesse contraste, José começou a servir. À medida que trabalhava, seu caráter e dedicação se tornavam evidentes. Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que tudo que José fazia prosperava. A confiança cresceu, e suas responsabilidades aumentaram. Ele foi promovido de um simples servo a administrador da casa de Potifar, encarregado de tudo que seu senhor possuía. A bênção que repousava sobre José se estendia ao redor, de modo que o Senhor abençoava a casa do egípcio por causa dele. O que começara como escravidão se transformou em uma plataforma de influência. Porém, o texto deixa claro que essa ascensão era obra silenciosa de Deus em meio às adversidades. Mas, junto com o favor, veio também encontrar um homem como este, em quem está o Espírito de Deus. A pergunta não era retórica. O faraó, diante da sabedoria que transcendia a mera estratégia humana, viu algo maior em José. Não era apenas a interpretação dos sonhos que o impressionava, mas a clareza com que ele apontava para um propósito divino por trás dos eventos. E assim, sem hesitação, o rei declarou: já que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão discernente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo se sujeitará às tuas ordens, somente no trono eu serei maior que tu. A promoção não foi gradual, como a de Potifar. Foi instantânea, como se o próprio tempo acelerasse para cumprir o que Deus havia preparado. José, o escravo hebreu, o prisioneiro esquecido, agora vestiu o anel de sinete do faraó, símbolo de autoridade suprema. Trajes de linho fino substituíram as roupas rasgadas da prisão, e um colar de ouro foi colocado em seu pescoço. Ele foi conduzido em uma carruagem real, enquanto arautos gritavam diante dele: ajoelhai-vos! O menino vendido por seus irmãos, o jovem traído pela esposa de Potifar, o homem que esperou 2 anos em silêncio, agora governava a nação mais poderosa da terra. Mas o chamado de José não era apenas para o poder. Era para a preservação. Os 7 anos de fartura chegaram, e ele viajou por todo o Egito, supervisionando a construção de celeiros e o armazenamento de grãos. Não houve desperdício, nem negligência. Cada medida de trigo foi contada, cada celeiro foi selado. Quando os anos de abundância terminaram, a fome começou não apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor. Enquanto outros povos sofriam, o Egito tinha pão. E foi assim que, em meio à escassez, a história deu mais um giro inesperado. As notícias da fartura no Egito se espalharam. Em Canaã, onde Jacó e seus filhos ainda viviam, a fome também os alcançou. Jacó, agora um homem idoso, ouviu que havia trigo no Egito e enviou seus 10 filhos mais velhos para comprá-lo.
Apenas Benjamim, o filho mais novo, ficou para trás, pois Jacó temia perdê-lo como perderá José. Quando os irmãos chegaram diante de José, não o reconheceram. Como poderiam? O menino que haviam vendido agora era um governante egípcio, vestido com as insígnias do poder, falando por meio de um intérprete. Mas José os reconheceu no mesmo instante. A cena é carregada de tensão. José poderia ter revelado sua identidade ali mesmo, exigindo justiça pelo que haviam feito. Poderia ter mandado prendê-los, humilhá-los, ou até mesmo matá-los. Mas algo mais profundo movia seu coração. Em vez de vingança, ele escolheu testá-los. Falou com dureza, acusando-os de serem espiões, e ordenou que trouxessem Benjamim para provar suas palavras. Enquanto isso, manteve Simeão como refém e encheu seus sacos de trigo, mas também devolveu o dinheiro que haviam pago, escondido nos alforjes. Quando os irmãos voltaram para casa e contaram a Jacó o que havia acontecido, o velho patriarca se recusou a deixar Benjamim partir. A dor da perda de José ainda estava viva, e ele não suportaria arriscar outro filho. A fome, porém, persistiu. Os alimentos acabaram, e Jacó foi forçado a ceder. Judá, um dos irmãos, ofereceu-se como garantia pela segurança de Benjamim. E assim, pela segunda vez, os filhos de Jacó desceram ao Egito, agora com o irmão mais novo. Quando José os viu, seu coração se comoveu. Ordenou que preparassem um banquete. No momento em que Benjamim entrou, não conseguiu conter as lágrimas. Saiu da sala para chorar em segredo, lavou o rosto e voltou para continuar o teste. Desta vez, José mandou encher os sacos de trigo novamente, mas também colocou sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando os irmãos partiram, ele os fez perseguir e acusou Benjamim de roubo. A taça foi encontrada, e José declarou que o jovem ficaria como seu escravo. Foi então que Judá, o mesmo que anos antes sugerira vender José, deu um passo à frente. Com palavras cheias de arrependimento, ofereceu-se no lugar de Benjamim, lembrando a José o sofrimento de seu pai se perdesse outro filho. Foi naquele momento que José não pôde mais conter-se. Ordenou que todos saíssem, exceto seus irmãos. E então, chorando alto, revelou-se: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Os irmãos ficaram paralisados, tomados pelo medo. Mas José os acalmou: Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Não era uma absolvição baseada em esquecimento, mas em propósito. José via, agora, que o mal que haviam feito fora usado por Deus para um bem maior. Ele os instruiu a trazerem Jacó e toda a família para o Egito, onde teriam alimento e proteção durante os anos restantes de fome. Quando Jacó soube que José estava vivo, seu coração quase parou. Mas Deus apareceu a ele em um sonho e disse: Não temas descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. E assim, com 70 pessoas, a família de Jacó desceu ao Egito, onde José os recebeu com abraços e lágrimas. A história não termina com a reconciliação, mas com a providência. O que começou com inveja, traição e sofrimento terminou com perdão, restauração e um povo preservado. José, que fora lançado em um poço, vendido como escravo e esquecido na prisão, agora sustentava a vida de sua família e de nações inteiras. E em cada reviravolta, uma verdade se repetia: o Senhor estava com ele. Não porque a vida fosse fácil, mas porque, mesmo nos lugares mais escuros, Deus nunca o abandonou. E se ele esteve com José, também está conosco nos poços, nas prisões, nas esperas, e até nos tronos que nunca imaginamos alcançar. Apagar a dor, mas a transforma. Não anula o passado, mas o redireciona para um propósito maior. E essa verdade não é apenas sobre José, é sobre cada um de nós. Quando olhamos para trás e vemos as feridas, os abandonos, as injustiças que marcaram nossa história, é fácil perguntar: onde Deus estava? A resposta de José ecoa através dos séculos: ele estava lá. Não como um espectador distante, mas como aquele que tece cada fio quebrado em um desenho que ainda não conseguimos enxergar por completo. O que os irmãos fizeram por inveja, Deus usou para preservar vidas. O que Potifar fez por desconfiança, Deus transformou em um caminho para o palácio.
O que a prisão fez por esquecimento, Deus converteu em um palco para a sabedoria que salvaria nações. E se isso é verdade para José, também é para nós. Não porque Deus goste do sofrimento, mas porque ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum erro, nenhuma traição. Ele não apaga as cicatrizes, ele as usa como testemunho. Cada vez que escolhemos perdoar, como José perdoou, estamos dizendo: o que fizeram contra mim não terá a última palavra. Cada vez que confiamos, mesmo quando a vida parece sem saída, estamos declarando: Deus está escrevendo uma história maior do que eu posso ver. A promessa de José aos seus irmãos não foi apenas um alívio momentâneo. Foi um legado. Não tenham medo. Eu proverei para vocês e para seus filhos. Essas palavras não vieram de um homem que esqueceu o passado, mas de alguém que entendeu que o futuro pertence a Deus. E assim como José sustentou sua família na fome, Deus sustenta a nossa não apenas com pão, mas com esperança. Não apenas com provisão material, mas com a certeza de que, mesmo nos lugares mais improváveis, Ele está trabalhando. O fim da história de José não é um final feliz convencional. Não é uma resolução perfeita, onde todos os problemas desaparecem. É um final verdadeiro. Um final que reconhece a dor, mas não se rende a ela. Que abraça a restauração, mas não nega as feridas. Que celebra a redenção, mas não ignora o custo. José morre no Egito, mas seus olhos estão fixos em Canaã. Seus ossos são enterrados em terra estrangeira, mas sua fé está ancorada na promessa de Deus. E essa é a beleza da história, ela não termina com José, mas com o Deus que cumpre o que prometeu. Quando fechamos o livro de Gênesis, não estamos apenas deixando para trás a história de um homem. Estamos levando conosco uma verdade que atravessa gerações: Deus não nos abandona nos poços. Ele não nos esquece nas prisões. Ele não nos deixa nos tronos que nunca pedimos. Ele está presente nos altos e baixos, nas alegrias e nas lágrimas, nos recomeços e nas despedidas. E se ele esteve com José, se esteve com Israel no Egito, se esteve com os filhos de Jacó quando tudo parecia perdido, então ele também está conosco. A pergunta não é se Deus está agindo, mas como ele está agindo. A pergunta não é se ele tem um plano, mas o que ele está fazendo com o que nos foi tirado, com o que nos foi dado, com o que ainda não entendemos. A história de José não é apenas sobre um homem que superou o sofrimento. É sobre um Deus que transforma o sofrimento em algo maior. E essa é a nossa esperança, que, no final, até as coisas que nos machucaram serão usadas para algo bom. Não porque a dor não importe, mas porque Deus importa mais. A dor não desaparece, mas ela nos ancora em um propósito maior, que pertence unicamente a Deus. Se essa mensagem fortaleceu sua fé ou ajudou você a enxergar suas próprias provações sob uma nova perspectiva, quero convidá-lo a responder. Reserve um momento para curtir este vídeo, para que a mensagem da Palavra de Deus alcance mais pessoas que precisam de esperança. Se o testemunho de José sobre a fidelidade de Deus tocou seu coração, escreva 77 nos comentários como uma forma simples de dizer: estou confiando que Deus ainda está agindo na minha história. Você nunca sabe quem pode ler suas palavras e ser encorajado a continuar acreditando. Considere também compartilhar este ensino com alguém que está atravessando um momento difícil, um familiar enfrentando uma doença, um amigo carregando decepções ou um irmão na fé que se sente esquecido. Que a história de José os lembre de que os propósitos de Deus não são anulados pelo pecado humano ou pelo sofrimento. E se você está chegando agora, convido de coração a se inscrever neste canal e ativar as notificações para não perder os próximos estudos bíblicos e histórias que manterão seu coração firmado nas Escrituras, semana após semana. Vamos encerrar com uma oração juntos. Senhor, agradecemos pelo testemunho de José e pela maneira como o Senhor agiu em cada detalhe da vida dele. Ensina-nos a confiar em Ti em todas as estações, nos poços, nas prisões e nos lugares de promoção. Forma em nós integridade quando ninguém está olhando, paciência quando a espera é longa e graça quando nos é dado influência. Ajuda-nos a enxergar seus bons propósitos, mesmo quando a vida nos fere ou quando as pessoas nos decepcionam. Fortalece cada pessoa que nos acompanha hoje, encontra-a em suas lutas específicas e lembra-a de que o Senhor está perto, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por dedicar este tempo à Palavra de Deus.
Permaneça enraizado nas Escrituras, próximo a Cristo. E aguardo ansiosamente para caminharmos juntos na próxima história bíblica.